Olá, esse vídeo é sobre conflitos de gerações, as diferentes percepções, e aqui eu vou abordar algo bem específico ligado à realidade e ilusão. Quando as pessoas estão vivendo percepções diferentes sobre o ângulo, né, sobre o aspecto de realidade e de ilusão. Vou começar dando um exemplo. Pais que têm um relacionamento, né, os pais ali casados, e o olhar dos filhos sobre essa relação. Às vezes, nesse exemplo que eu vou dar, os pais, né, sobre o aspecto do filho, né, sobre a visão dele, ele percebe essa relação de uma maneira muito ruim. Ele acha, né, ele percebe que os pais brigam muito, ele percebe que aquele relacionamento é falido, é como se fosse uma farsa, né, como se eles estivessem cumprindo ali um papel, um personagem de casalzinho. Para o filho, né? Para o filho, a percepção é de que os pais estão vivendo uma ilusão. Essa é a realidade do filho. Quando ele vê brigas, quando ele vê que não tem um carinho, um afeto, quando é muito diferente daquilo que ele entende como lar, como família, né? Ele percebe aquela relação muito ruim, de uma forma muito negativa. E aquilo ele encara como uma ilusão, como uma farsa. E aí vamos entender, vamos para o outro lado, sob o ângulo, sob o aspecto dos próprios pais. Será mesmo que essa relação, apesar de ter brigas, quais são os motivos que fazem com que esses pais ainda estejam juntos? Qual é a realidade desses pais? Será mesmo que eles estão vivendo uma ilusão ou eles têm a plena percepção, né? Eles sabem que a realidade é essa e eles toparam essa realidade? Por exemplo, por uma questão financeira, né, por um comodismo, porque se eles se separarem vai ser muito mais complicado financeiramente, ou por uma questão de dependência, de codependência emocional, porque para algumas questões a gente não sabe, eles podem depender um do outro. Por uma questão até mesmo sexual. Pode ser que eles briguem, mas eles se deem bem na cama. Como é que o filho vai saber isso, né? Com certeza não vai saber. E aí por aí vai. Existem diversos motivos que, para aqueles pais, a realidade é essa e eles estão encarando aquilo como realidade. Mas também pode ser ilusão, também pode ser uma grande hipocrisia, pode ser só um casamento de fachada, a gente não sabe. Mas por que eu tô trazendo esse exemplo? Pra gente ver como as percepções são diferentes e como para um pode ser algo ilusório que para outro que é a realidade e vice-versa. E o tempo todo isso acontece. O oposto também. Vamos lá, o mesmo exemplo desse filho que conhece uma namorada, conhece alguém, né, tem uma namorada ou um namorado, e na visão dos pais, aquele filho está vivendo uma ilusão. Por quê? Porque talvez para os pais, aquela pessoa, aquele companheiro, não é adequado para aquele filho, sabe? Não, meu filho merece coisa melhor. Por uma questão, às vezes, por diferença social, por diferença até financeira, cultural, religiosa, diversos fatores podem ser, na cabeça dos pais, eles acharem que o filho está vivendo uma ilusão, porque aquela realidade ali não é uma realidade boa para ele, né? E o contrário, na visão do filho, ele tá vivendo com aquela pessoa, primeiro porque ele gosta, né, provavelmente, e porque ele vai precisar viver aquela experiência. Ainda que ele quebre a cara, ainda que os pais tenham até uma certa razão, porque já viveram, já sabem naquilo onde vai dar, o filho precisa viver aquela experiência, porque se ele não viver, ele não vai saber, ele não vai ganhar força, ele não vai ganhar o aprendizado. Ali é a realidade dele, ele não tá vivendo a ilusão. Entende? As percepções são tão diferentes e é isso que causa os choques, os conflitos entre as gerações, né? Não entender, não colocar o sapato do outro, não entender que o outro pensa diferente e que ele está vivendo momentos diferentes e ele precisa viver as experiências diferentes. Olha para sua vida, pensa sobre isso. Será que você está vivendo na realidade? Você está percebendo na sua vida a realidade? Você está vivendo uma ilusão? E o outro, como é que você encara a vida dele? Realidade ou ilusão?